ensina a criança no caminho que deve andar, não é? Então a gente viu aqui as crianças sendo ensinadas por seus pais, não é? Ela tem um coração generoso para com a obra de Deus. E é isso, pais, não é? É pela palavra, pelo exemplo, pelo encorajamento, neste assunto e em todos os outros, não é? Que Deus nos ensina. Temos aí como pais e tutores o dever, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, o bem deles, para a glória de Deus. Meus irmãos, nós temos refletido um assunto que é tão caro para nós, que é a nossa própria vida. É a nossa própria vida. Não é? Há vários ângulos pelos quais a gente tem carecido de aplicar o sexto mandamento. E é isso que nós temos procurado fazer nestas semanas. Aplicar o sexto mandamento, não matarás, nas mais diversas questões que estão envolvidas com ele. E, de uma forma ou de outra, elas são sensíveis, porque trata da existência, trata da nossa vida. Na semana passada estivemos a pensar um pouco sobre a questão da pena de morte. Países favoráveis, outros contra, pessoas favoráveis, outros contra. E nós vamos à Escritura e a doutrina para perceber o que ela tem a nos ensinar. O que Deus, o Criador da vida, o doador da vida, tem a nos ensinar. E nós precisamos ainda ver alguns outros aspectos práticos desse mandamento. Eu gostaria de convidá-lo, peço que você abra a Escritura no Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 5. Mateus capítulo 5. Leio aqui os versos 21 e o 22, onde a palavra de Deus assim nos diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Oramos, meus irmãos. Pai bendito, nós aqui estamos ao redor da Tua Palavra, constituídos como uma parte pequena de um povo imenso que o Senhor tem chamado eficazmente pela obra do Teu Santo Espírito e pela instrumentalidade da pregação do Evangelho. E este pequeno rebanho se reúne, ó Deus, para Te adorar, para exercer, ó Deus, esse serviço de adoração, esta prestação de adoração, Senhor, de celebrar o Teu nome. E louvamos a Ti porque, ao lermos e ouvirmos a Tua palavra, podemos ouvir a Tua voz e o Teu Santo Espírito, ó Deus, cuja espada é a própria palavra, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Somos alimentados pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, para nos ajudar a viver em conformidade com ela. Em tudo quanto é necessário, Deus, aquilo que Te agrada, o Senhor nos ensina, o Senhor não nos deixa cego em ponto algum, e nós Te bendizemos por isso. Fortalece o nosso coração nessa manhã, Senhor. Convença-nos do pecado. Convença-nos dos estragos que ele tem causado na nossa vida. Para que recorramos com humildade, ó Deus, com o coração sincero, diante do Senhor, diante do nosso Redentor Jesus Cristo, que naquela cruz pagou toda a dívida, toda a conta que pesava contra nós. Que todos nós recorramos ao Senhor Jesus nesta manhã, Senhor.
E que o Senhor, pela tua imensa bondade e graça, nos ajude a viver mais perto daquilo que agrada ao Senhor, a fim de vivermos, ó Deus, e de fazermos também viver. Para o louvor da tua glória, nós oramos agradecidos. Amém. Violência, meus irmãos, na atualidade tornou-se uma prática banal, corriqueira. As pessoas matam com armas, mas também matam com as palavras, matam com os olhares, matam até com silêncio e com desprezo. A morte deixou de ser apenas um acto físico e tornou-se uma cultura, um jeito de estar. É uma cultura de desprezo, uma cultura de divisão, uma cultura de frieza para com seu semelhante. E é nesse mundo empedernido e endurecido que a voz de Deus continua a falar, tal qual falou no passado. De forma muito simples, porque a declaração é tão direta como lemos: não matarás. Ao mesmo tempo, é extremamente rica, porque pervade as mais diversas áreas da nossa existência e das nossas práticas. Mas até onde vai esse mandamento, meus irmãos? Até onde vai o não matarás? Como já foi lembrado, Jesus mostrou que esse mandamento vai muito mais além do que nós temos sido acostumados a imaginar. Ele não se refere apenas ao sangue derramado, ele alcança o coração que odeia, conforme João disse, ao olhar que despreza, a língua que fere, a indiferença, meus irmãos, que acaba destruindo os nossos semelhantes. O sexto mandamento, meus irmãos, ele funciona como um espelho que revela para nós mesmos quem é que somos. Por outro lado, ele nos chama a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E que façamos aquilo que Ele deseja de nós. Pessoas que amam a vida e que fazem viver. E que trabalham para que o outro viva. Então, hoje, nós abordaremos aqui 3 dimensões desse mandamento que vão mais ao âmago dele. Que vão ao âmago da nossa própria alma, do nosso próprio ser. O primeiro aspecto é falar sobre o alcance espiritual do mandamento, que ele revela sobre o nosso coração. Um outro aspecto, meus irmãos, é perceber o caminho do amor cristão, que é que Deus exige de nós, à luz deste mandamento. E o terceiro aspecto é pensar no exemplo supremo, que nos é dado pela pessoa de Jesus Cristo, como ele cumpre este mandamento e transforma este mandamento em vida. Então a gente vai pensar inicialmente nisso, meus irmãos, acerca de como este mandamento penetra a nossa própria alma. Ele penetra o coração humano. Observe o texto que nós lemos agora, Mateus 5. No entanto, eu vou ler um verso anterior, eu vou ler o verso 20 primeiro. Abra a escritura. Mateus 20, depois eu vou ao 21 e 22. Jesus está falando aos seus discípulos, é um grande sermão do monte. Uma grande multidão está aos pés do Senhor Jesus naquele local, ele está a dirigir-se especialmente aos seus discípulos. Por isso ele usa essa linguagem, porque vos digo, ele diz aos seus discípulos. Ou seja, a todos aqueles que são seus seguidores. Então ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, que eram os religiosos daqueles dias, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus, então, no grande sermão do monte, está a nos dar a ética do reino. Como é que o povo que é discípulo de Cristo, aqueles a quem foi dado o reino de Deus, como é que eles vivem? Como é que eles agem? Como é que eles praticam a vida? A fé. Então, no verso 21 e 22, o Senhor continua a dizer aos seus discípulos, ouvistes o que foi dito aos antigos. Então ele rememora o que foi dito lá na lei mosaica. Não matarás.
E quem matar estará sujeito a julgamento. No entanto, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E ele acrescenta, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus colocou o insulto, a ira injusta e o desprezo no mesmo patamar do assassinato. Então, esse texto, meus irmãos, como nós já sabemos, ele pertence ao grande Sermão do Monte, capítulo 5 até o 7 do Evangelista, onde Jesus interpreta corretamente a lei mosaica e nos dá a ética do reino. Ele nos mostra que o verdadeiro cumprimento do não matarás não é apenas externo, físico, ele é interior, ele é espiritual. Então, ao citar o sexto mandamento, meus irmãos, Jesus vai além da proibição do ato físico do assassinato. Ele revela que a ira, quando é injusta, é assassinato. Ele revela que o insulto, o desprezo verbal, também viola o mesmo espírito do mandamento. Tudo isso nasce num só lugar, no coração. Então isso deveria fazer a gente já ficar impactado, meus irmãos. Porque esses males que tanto transtorno e tanto impacto causam-nos ao ouvir na mídia, nasce no coração de cada um de nós. Nasce no coração do homem. E ele vai desenvolvendo-se, ampliando os seus efeitos. Cristo ensina, meus irmãos, que o pecado, ele não começa na ação visível, que pode ser julgada pelos homens. Ele começa nas motivações do interior, do coração, na disposição, na atitude ou nas atitudes interiores. A raiz do assassinato, meus irmãos, está na hostilidade do coração, do nosso coração. E é algo que somente Deus pode ver, os homens não veem. Mas Deus pode ver. E julga, porque o Senhor diz que estará sujeito a julgamento todos esses que assim agem. E aí, meus irmãos, no coração que começa a quebra do sexto mandamento. O ódio contra os nossos semelhantes. Ele é a semente do assassinato. A ira, que é um avanço, é o broto do assassinato. As manifestações, o insulto, o desprezo verbal, é a voz do anseio de matar. O Catecismo de Heidelberg vai ao encontro do ensino do Senhor Jesus Cristo. Ao interpretar o sexto mandamento, ele lança sobre nós a seguinte pergunta, para que a gente examine a nós mesmos. Então, lá na pergunta 105, ele faz essa pergunta: o que é que Deus exige de nós no sexto mandamento? Ouça a resposta: eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por actos. Mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer o mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. E outra pergunta que golpeia ainda mais nossa consciência, meus irmãos, a lançar luz para que a gente perceba o estado do nosso coração. Pergunta 106 diz assim: este mandamento trata somente de matar? E os nossos estudiosos responderam: não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira, o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Então, meus irmãos, seja Deus misericordioso conosco. Ao ler esse texto, ao ler e refletir nesses textos que o Senhor Jesus Cristo mencionou, esses factos, tanto João quanto Mateus e
e os nossos símbolos de fé, a gente também lembra de Paulo, ao dizer: quem me livrará do corpo desta minha morte? Nosso coração, meus irmãos, é ali que nasce os nossos males. Se a gente sondar o nosso coração, meus irmãos, de verdade, com sinceridade, será que não vamos encontrar coisas ali que Deus condena? Pensamentos que Deus se desagrada? Jesus disse aos religiosos, alguns líderes, na verdade, aí na continuação de Mateus, eu peço que se abra no capítulo 12. Chama-nos a atenção o fato de Jesus se dirigir aos líderes. Ele vai de cima para baixo, não é? Daqueles que ensinavam o povo. Isso, consequentemente, abalaria aqueles que ouviam os ensinos. Então, capítulo 12, versos 13, ou melhor, 34 e 35, Jesus disse assim a eles: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aqui então Jesus está respondendo aos fariseus, meus irmãos, que o haviam acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, na língua original, era um dos nomes dados a Satanás, ao diabo, ao príncipe dos demônios. Então, lá em Mateus, no capítulo 12, versos 24 e 25, está escrito: mas os fariseus, ouvindo isto, que Jesus expulsava os demônios, murmuravam, dizendo: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, e depois vem o que o Senhor disse. Mas chama a atenção pelo fato de que, olha, meus irmãos, Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, por isso ele é capaz de conhecer o pensamento dos homens. Ele é capaz de conhecer o que vai na nossa mente, no nosso coração. Ele conhece a nossa natureza. E ele, conhecendo, percebendo o pensamento dos fariseus, sabia que eles eram falsos. Havia falsidade no coração deles. A boca dizia uma coisa e o coração outra. Hipocrisia. Então Jesus aqui, ele denuncia a hipocrisia daqueles homens, meus irmãos, mostrando a fala ímpia da parte deles. Que a falar de Jesus, a agir pelo poder do diabo, revela a corrupção interior do coração deles. Eles eram religiosos e olhavam para Jesus com ódio. E falavam acerca de Jesus o que não era verdadeiro. Então, quando Jesus chama-os de raça de víboras, expõe a duplicidade da religiosidade deles. Eles, embora parecessem piedosos, os líderes religiosos da nação, suas palavras, Jesus aponta, eram malignas. Havia neles ali um coração cheio de incredulidade e indisposição para com o próprio Filho de Deus. Quando Jesus declara que a boca fala do que está cheio o coração, mostra que o discurso é o espelho da alma. Fala daquilo que lá dentro está, de qual é a condição interior. Então o homem, meus irmãos, bom, fala o bem, porque seu interior foi transformado. O homem mau, por consequência, fala o mal, porque seu coração é fonte de impureza, de engano, de mentira. Então, meus irmãos, o problema humano é interior. O assassinato nasce no coração. De modo que as suas palavras, as minhas palavras, as nossas palavras, são, por assim dizer, o medidor, o termômetro da nossa vida interior. São o termômetro do nosso coração, da nossa espiritualidade. E mais adiante no Evangelho de Mateus, Jesus volta a falar do coração, e eu peço que você abra.
Mateus 15, versos 18 e 19. Então, verso 18 começa, mas Jesus está a falar. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Observe nesse texto. Chama atenção esse texto. Jesus cita pecados contra vários mandamentos lá do Decálogo. E entre eles o sexto, homicídio. Então, nesse capítulo, Jesus ele responde também aos fariseus e escribas que acusavam nosso Senhor de permitir que seus discípulos comessem sem lavar as mãos. Proibido. Era uma violação da tradição judaica. Se você não lavar as mãos, você é um pecador. Antes de comer, lavar as mãos. Como se isso representasse pureza espiritual. E Jesus então vai corrigi-los. Vai mostrar que coração perverso, meus irmãos, que coração perverso aqueles homens estavam a revelar. Eles pecavam frontamente contra o mandamento anterior, que é o 5º mandamento. Quando fala da honra aos pais. Jesus já citou de facto. Eles pecavam frontamente contra o mandamento do Senhor, mas criticavam quem quer que ofendesse a sua tradição, que era lavar as mãos. Então, vou ler Mateus 15, verso 1 até 8, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntavam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento, agora não dos homens, não da tradição, mas os mandamentos de Deus? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Maldisser, lembra-se do significado que Jesus elevou o 6º mandamento. É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus ensina que a verdadeira contaminação não vem de fora, lavar ou não lavar as mãos, vem do íntimo. Vem do pensamento, vem do coração. Alimentação, rituais, tradições externas, nenhuma delas tornavam ou tornam os homens impuros diante de Deus. Coração, meus irmãos, porém, é a fonte do pecado. É a nascente, é onde brota tudo. Pensamentos perversos, homicídios, adultérios, enganos, blasfêmias. Eis aí o problema do ser humano, meus irmãos. Então, antes de pensarmos em guerras e o problema das guerras, antes de pensarmos, como já pensamos, em pena capital, em autopreservação, onde nasce todo o problema do homem? Aqui, dentro da gente. Nosso problema fundamental não é problema financeiro, não é problema social ou de moradia. Nosso problema fundamental está aqui no íntimo. Nossa natureza é desesperadamente corrupta. Não há justo, diz o Senhor, nenhum sequer.
O assassinato, meus irmãos, na verdade, não só o assassinato, mas todo o pecado é uma questão do coração. E nós sabemos, meus irmãos, que por mais que nos esforcemos, por mais que tenhamos recursos sociais, financeiros, apoios externos, ninguém consegue transformar o coração do homem, a não ser o Criador, que é o nosso Deus. É Ele, como nós ouvimos há pouco na escola dominical, é Ele que transforma o nosso coração, Ele dá-nos uma nova natureza, Ele dá-nos um novo coração. Quanto o homem precisa de Deus, quanto a humanidade toda, meus irmãos, precisa de Deus, porque o único que pode transformar o homem para que ele esteja sensível à lei de Deus, à boa ordem, à vida apropriada, é antes aquele que pode salvar o homem, que pode transformar o homem, pode lhe dar um novo coração. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Por isso o sexto mandamento, ele penetra o coração da gente. Ele vai ao âmago da questão. Bem nos disse o escritor de Hebreus que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela vai no nosso íntimo. Nós estamos perdidos sem Cristo, meus irmãos. A humanidade está perdida sem o Salvador. Se o Senhor não mudar a nossa vida, ninguém mais pode mudar. A humanidade pode se esforçar, pode criar boas cidades, bons meios de transporte, boas instituições sociais, pode preparar gente, pode fazer tudo quanto a capacidade humana pode desenvolver. Mas só Cristo pode mudar o coração da gente. Só Cristo pode mudar o coração da humanidade. A humanidade está perdida sem Cristo, meus irmãos. É por isso que nós pregamos. Arrependei-vos e crede. Na esperança de que aqueles a quem Deus tem chamado ouçam o Evangelho Salvador. E tenham a sua vida mudada, transformada, meus irmãos. Porque a nossa natureza, ela é inclinada para o mal. Não há justo nem sequer um. Então, meus irmãos, nós podemos matar com palavras. Nós podemos matar com palavras. O texto de Deus falou através de Salomão, grande sábio Salomão, essas palavras que nos advertem. Tem lá em Provérbios 12, 18, ele nos diz assim, que a tagarelice é como pontas de espada. Falar demais é como ponta de espada. Então a gente precisa cuidar da própria língua, meus irmãos, para nós não ferirmos os nossos semelhantes. Daí que o Novo Testamento fala, quem controla a língua, controla todo o corpo. É aquela linguagem tão prática de Tiago, de colocar a doutrina na vida prática. Controle a língua. Se controlar a língua, você vai ver melhor. Todos nós vamos ver melhor. E vamos ajudar os outros a viverem melhor também. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Nós podemos matar, ferir, causar dano com a nossa língua. Porque o nosso pensamento julga mal, não é? Avaliamos mal, porque temos uma natureza que tende ao pecado. Mas podemos matar também com olhares, com indiferenças, quando a gente despreza, com sarcasmos os outros. Podemos matar a reputação, dignidade dos outros, porque nós somos inclinados a pensar do pior, meus irmãos. E é Cristo, nosso Redentor, que pode mudar isso na gente, pode mudar isso no homem. O Senhor nos lembra em 1 João, conforme lemos, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Quebrou o sexto mandamento. Então examine teu próprio coração. É dele que vem os problemas. Provérbios 4, 23 até o 25 nos fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É daí que vem tudo. Desvia de ti a falsidade da boca. Olha lá, palavras que vêm para a boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha o zelo que o Senhor nos chama a ter com o coração e com as nossas palavras.
Você já desejou o mal de alguém? Já desejamos, meus irmãos, ver a dor do outro? Já nos alegramos em ver a miséria de alguém que talvez seja teu, o nosso inimigo? Já desejamos que a pessoa pague, quero que ele pague pelo mal que me fez? Se a gente já desejou isso, se já desejamos isso, ou já pensamos coisas dessa natureza, meus irmãos, nós somos culpados de assassinato, segundo a lei do Senhor. Quem de nós está livre, meus irmãos? Quem de nós? O mandamento obriga-nos a tratar o pecado lá na sua raiz, a falta de amor. Daí Jesus sintetizar os mandamentos numa palavra: amor. Primeira tábua das leis, amar a Deus. Segunda tábua das leis, amar o próximo como amas a ti mesmo. A síntese: amor. Então esse mandamento nos obriga a tratar a raiz do problema, falta de amor. E a Escritura nos ensina a amar inclusive os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. O que dirá daqueles que são nossos amigos? O que dirá daqueles que são a nossa família? O que dirá daqueles que são a Igreja de Cristo? Como é que nós vamos considerá-los? Que pensamento teremos sobre eles? Que palavras teremos sobre eles? Sem falar dos actos, né? Que devem seguir estes aspectos. Deus não está a olhar somente para aquilo que nós estamos a fazer, meus irmãos. Deus está a olhar para aquilo que nós estamos a sentir, para aquilo que nós estamos a desejar, para aquilo que nós estamos a pensar. Lembra o que Jesus disse? O texto da Escritura diz: Jesus, sabendo que no pensamento deles, dos escribas, Jesus, nosso Deus, esquadrinha o nosso interior. Ele esquadrinha o nosso ser. E quando a Escritura fala do que é o nosso ser, meus irmãos, faz-nos doer. Nenhum de nós quer receber visitas em casa quando a nossa casa está suja. Você quer? Nenhuma mulher aqui, imagino eu, desejaria de receber visitas na sua casa quando a casa está aquela completa desordem. Teríamos vergonha de receber alguém nessa condição, não é? Imagina você saber que Deus esquadrinha o nosso coração. E você sabe o que a Escritura diz, e ela nos diz em Jeremias 17, 9 e 10 assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele acrescenta, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E diz o Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus vê a raiz da questão. Então, o sexto mandamento, meus irmãos, ele não é só proibição. Ele nos chama, Deus está a nos chamar não apenas a não fazer algo, a não matar, Ele nos chama a fazer viver. Ele não é só negativo, Ele é positivo. Daí que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações devem caminhar para o lado positivo, de pensar do melhor, de falar do melhor, de agir da melhor forma. Se nós formos educar os nossos filhos a dar-lhes ano após ano somente palavras de críticas, não esperemos colher bons frutos na vida deles.
nós precisamos saber encorajá-los com as palavras. Não podemos só fazer a questão do não, porque o mandamento não é só negativo, ele é também positivo. É faça, pense o melhor, fale o melhor, faça o melhor. Então, o sexto mandamento, meus irmãos, ele ordena um amor ativo, a protegermos a vida. Jesus mesmo em Mateus, lá no grande sermão do monte, ele não só proibiu-nos a ira, ele ordenou-nos este amor ativo. Abra Mateus 5, o grande sermão do monte, leio aqui o verso 44. Jesus a dizer aos seus discípulos, 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é atitude prática. Não é dizer-lhes palavras de desprezo, seria o assassinato, não, é ao contrário, é o lado positivo. Ame o inimigo. Quer saber o que é amor? Abra Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele descreve para nós de forma muito evidente acerca do amor. O amor age, o amor faz, o amor fala. O amor tem a ver com atitude interior e que extravasa nas palavras e nas atitudes. E orai pelos que vos perseguem. E Paulo vai reforçar o mesmo ensino do nosso Senhor. Depois ele tem ensinado a igreja sobre a doutrina da justificação. Lá em Romanos 12, leio aqui o verso 20 e 21. Observe que tanto Jesus quanto ele extravasaram, foram falar do amor ao inimigo. Se eu tenho que amar o inimigo, muito mais aqueles que não são. Ele vai para o extremo. Paulo, então, no verso 20 do capítulo 12, fala assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, olha o amor prático, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Seja ativo, pratique o mandamento de sentido positivo. Não só deixe de fazer, mas faça. Produza a vida. Promova a vida. Use palavras, ore pelo outro. Pense o melhor do outro. Então, o verdadeiro cumprimento do amor, do mandamento, se resume na prática do amor. Ou o amor que age, o amor que faz, o amor que fala. Então, deixar de odiar, meus irmãos, é apenas o começo. O cristão deve amar, perdoar, ajudar, proteger a vida, mesmo daquele que te feriu, daquele que nos feriu. Então Deus não quer apenas que nós evitemos o mal, mas quer que nós produzamos o bem. O Catecismo Maior, lá na pergunta 135, os nossos irmãos, ao estudar a Escritura para definir e para ensinar-nos acerca dos deveres exigidos nos mandamentos, lá na pergunta 135, ele faz essa pergunta: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Eu vou ler somente alguns. A resposta: os deveres são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para, presta atenção, preservar a vida, e a nossa vida e a de outros. A resistência a todos os pensamentos e propósitos, com o controle de todas as paixões. Não vou pensar o pior do outro, em poucas palavras. A evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência. Mais adiante, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas, corteses, a longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias,
dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Que riqueza, meus irmãos, proveniente da palavra do Senhor, que nos leva em tudo que nós pensamos, falamos e fazemos, nós produzamos vida. Produzamos vida. Aqui, no nosso lar, no lugar onde nós vivemos, na igreja, no contexto onde nós trabalhamos, no país onde nós habitamos. Nós lutamos pela promoção da vida. Olha o texto de Paulo ao falar dos Filipenses, a igreja de Filipos, capítulo 4, verso 8 e o 9. Olha como é positivo essa produção da vida, aqui em outros termos. Paulo vai aos finalmente, então ele diz assim, capítulo 4 de Filipenses, verso 8 e o 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e aí ele acrescenta, e o Deus da paz será convosco. Deus ordena ali a sua bênção, não é? E a vida para sempre. Então, meus irmãos, o ser humano, ele não tem o direito de ser vingativo. O Senhor diz, lá Paulo vai nos lembrar, capítulo 12 de Romanos, verso 19, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não devolva ódio por ódio. Quando você responde com perdão, pode ter a líquida certeza, você não sai enfraquecido nem humilhado. Você sai vencedor, capaz de responder com perdão a quem te agride, a quem te ofende. Então, o amor que produz a vida, que preserva a vida, meus irmãos, ele vai expressar-se até mesmo em coisas miúdas, coisas pequenas. A forma como nós conversamos uns com os outros, os pequenos gestos, pequenas atitudes. Nós temos, já há vários meses, né, nós temos procurado ter na igreja cesto, né, um cabaço, não é? Toda semana, todo mês a gente tem procurado fazer isso. E Deus tem usado a igreja para auxiliar pessoas ao nosso redor. São pequenos gestos, meus irmãos. E às vezes nem sabemos a quem ele alcança, mas Deus o sabe. O importante é que nós façamos o bem. O importante é que nós manifestemos, mesmo em pequenos gestos, em pequenas palavras, em pequenas coisas, meus irmãos, que nós amamos a vida e queremos preservar e fazer a vida fluir. Essa pergunta, meus irmãos, onde é que encontrar força para isso? Onde encontramos força para isso? O amor ao inimigo, meus irmãos, ele não nasce na carne. A gente fala, né, e nós cristãos falamos, devemos amar os nossos inimigos. Pergunto-te, é fácil fazer isso? Conseguimos fazer isso? De onde vem forças para isso? Meus irmãos, nós aprendemos na Escritura que Cristo é o cumprimento do mandamento. Ele é o cumprimento de toda a lei. E ele também é a verdadeira fonte desse amor. Romanos, capítulo 5, 8 ao 11, nos ensina assim. Romanos 5, do 8 até o 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele dá evidências, ele te dá prova de que ele te ama. Ele dá prova de que ele ama o seu povo. E ele fala como? Para conosco, pelo facto
algo de fato, algo aconteceu que mostra esse amor, prova esse amor, de ter Cristo morrido por nós. Nós que somos bons, nós que somos dedicados, nós que temos uma natureza boa, não é? Nós que fazemos boas obras, nós que sabemos sempre falar do bem dos outros. Não. Sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, meus irmãos, na nossa desgraça, na nossa impiedade. Ao ver o pior de nós, porque ele esquadrinha o nosso coração e o que ele viu não foi coisa boa. Foi sujidade, podridão. Logo, muito mais agora. Olha, se ele nos amou quando éramos assim, agora ele fala, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo, meus irmãos, o apóstolo, aqui na carta de Romanos, ele tem explicado acerca da doutrina da justificação, aí de forma especial, você percebe no capítulo 5, verso 1 até o 11, então após demonstrar que todos os homens estão sob o pecado, capítulo 1 até o 3, e que são declarados justos pela graça de Deus, capítulo 4, então Paulo exalta a demonstração suprema do amor divino. Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Cristo morreu pelos inimigos, por rebeldes, pessoas rebeldes contra Deus. Então o texto revela que o amor de Cristo vence a raiz do homicídio, meus irmãos, o ódio, a inimizade, através da reconciliação e dando vida. Lucas, capítulo 23, verso 34, diz assim, abre o texto. Lucas 23, 34. A Escritura nos revela essas palavras do Senhor. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Lembra do contexto? Quando Cristo fez esse pedido a Deus o Pai? Você se lembra para quem que é que ele fez o pedido? No Evangelho de Lucas, esse versículo situa-se aí no momento da crucificação de Cristo. Ele havia sido traído, ele foi acusado injustamente, ele foi torturado, depois ele foi pregado na cruz entre criminosos, pessoas que mereciam a pena que lhes fora atribuída. Então ele estava ali a morrer, a sofrer a pena de morte injustamente. E mesmo assim, em vez de amaldiçoar aqueles que lhe fizeram mal, ele intercede, ele ora, ele pede ao Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem, estão cegos. Isso manifesta aqui a essência do ministério do Senhor, meus irmãos. Misericórdia diante da violência, amor diante do ódio. Então, meus irmãos, o sexto mandamento, ele atinge sua plenitude. Em vez de tirar a vida dos inimigos, Cristo entrega a sua por eles. Aí nós lemos João. 1 João 3, 13 até o 16. João, que andava com o Senhor, registrou essas palavras. João, que é reconhecido como o apóstolo do amor, não é? Diz assim, 1 João 3, 13 até 16, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Sabe por quê? Nós amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
ele nunca nasceu de novo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então agora a palavra de encorajamento para nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então o apóstolo João, meus irmãos, escrevendo à igreja primitiva, ele contrasta o amor cristão com o ódio do mundo. Ele recorda o exemplo de Caim, que tirou a vida do seu irmão, olha lá, o irmão tirando a vida do outro, e o contrapõe ao exemplo de Cristo, que deu a sua vida pelos irmãos. Olha que contraste. Então nisso conhecemos o amor, diz o apóstolo. O amor verdadeiro, ele não é sentimental. Ele pode ser percebido por outros, porque ele é um amor que tem a ver com sacrifício, tem a ver com se dar. Então Cristo é um modelo. É aqui que vamos encontrar, além do facto de sermos nova criatura e podemos amar, porque fomos amados primeiro, Cristo também é o nosso Senhor e Mestre. Nós temos sempre de olhar para Ele. Ele fez isso, então devo fazer também. Devo fazer também. Vocês estão modelo, é a medida do amor, meus irmãos. Ele voluntariamente deu a sua vida para salvar outros. Então, a consequência prática disso, meus irmãos, é ética. Quem é de Cristo, você é do Senhor Jesus Cristo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você deve imitar o amor dele. Andar, viver como ele viveu. Então João mostra, meus irmãos, que o amor de Cristo, ele inverte a lógica, não é, do assassinato. O mundo assassina o irmão. Pai mata o filho mata o pai. O cristão, movido pelo amor, dá vida pelo irmão. Que contraste. Ele é o perfeito. Cristo é o perfeito cumpridor da lei, o perfeito cumpridor do mandamento. Em vez de odiar, ele ama. Em vez de ferir, ele cura. Ele é o bom pastor. Em vez de vingar-se, ele ora pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, na cruz, Jesus vence o ódio. Com o quê? Com aquilo que ele ensinou para mim e para você. Com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida. Vida eterna. Em Cristo, meus irmãos, Deus restaura o nosso coração. Ele, de fato, pode arrancar o ódio e plantar o amor na gente. Ele cura a ira, ele gera compaixão, ele transforma o assassino em intercessor. Paulo perseguia a igreja, arrastava os crentes para a cadeia, lembra? Lembra em Atos, né? Depois ele passa a dar vida pela igreja. Como é possível? Coração transformado, evangelho, é Cristo na vida, meus irmãos. Por isso Jesus prega aos seus discípulos lá no grande sermão, felizes ou bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se você tem lutado com rancor, inveja, ira, desejo de vingança, e isso pode acontecer na igreja, meus irmãos. E isso acontece na igreja. Venha aos pés do Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Lembre da vida dele. Lembre o que ele fez e o que ele te ensinou. Em Cristo há perdão. Tanto para quem odeia, que tem esses desejos que são contrários ao mandamento, mas também em Cristo há cura para aquele que é odiado, para aquele que é desprezado. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que habita no coração, os que creem no Senhor, ele tem poder para transformar a nossa vida. E louvamos a Deus por isso. Não é por força humana, é pela graça, é pelo Espírito de Deus, meus irmãos.
Eu vou concluir, meus irmãos, nesse momento, a lembrar que o sexto mandamento é um chamado de Deus para a gente viver e fazer viver. Então, estou aqui a falar dele de forma positiva. Ele é um espelho do nosso coração, ele revela o que a gente é. Ele mostra que matar não é apenas acto de tirar a vida, mas é deixar o amor. Ou deixar que o amor morra dentro de nós. Lembra que o Senhor falou sobre os últimos tempos? O amor vai esfriar de quase todos. E a igreja não está livre disso. A igreja não está livre, meus irmãos. Nós somos salvos, louvado seja Deus por isso. Louve a Deus com gratidão por isso. Mas lembremos, todos nós estamos num processo que a Escritura chama de santificação. Você foi justificado se cresse em Cristo. Você está salvo, louvado seja Deus por isso, por meio de Cristo, teu Redentor, o nosso Redentor. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas isso não significa que nós somos perfeitos. O Senhor fala que nós devemos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos num processo de santificação. Então a igreja também, meus irmãos, tem sofrido por quebrar o quinto mandamento, o sexto mandamento. Ela foi liberta, nós somos libertos, meus irmãos, mas nós precisamos vigiar o nosso coração. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. Precisamos vigiar e colocar freio na nossa língua. Senão a gente vai destruindo um monte de coisa boa, quando a gente deveria fazer crescer as coisas boas. A vida. Paulo escreve a carta aos Gálatas falando da nossa liberdade, não é? Em Cristo nós somos livres. Oh, bênção, não estou sujeito às tradições humanas, à escravidão das cadeias das tradições humanas. Em Cristo nós somos plenamente livres. Ele escreveu isso para uma igreja. Mas, meus irmãos, o pessoal de Gálatas tinha uns probleminhas lá que parecem com os nossos. Como as igrejas brigam, meus irmãos. Como o crente, às vezes, entra em umas armadilhas e começa a brigar um com o outro. Então, gente, todos nós que estamos aí a uma longa caminhada na fé cristã, sabemos, por experiência, não é? Às vezes por ouvir dizer, sabemos disso. Igrejas aqui e ali que estão odiando o outro, estão querendo passar a perna no outro. Passar a perna? Trair o outro. Enganar o outro. Agir com falsidade em relação ao outro. Então, olha Gálatas. Isso tem a ver com o matar, certo? Olha Gálatas. Peço que você abra. Abre a Escritura. Gálatas 5, 13 até o 15. Gálatas 5, 13 até o 15, nos diz essas palavras. O apóstolo Paulo é usado por Deus para nos educar, para nos ensinar isso, meus irmãos. Você é crente, você é salvo, louvado seja Deus por isso, mas olha o que Paulo diz. Verso 13, capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, ou seja, no entanto, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você está falando na carne, a natureza pecaminosa. Sede antes, ou seja, pelo contrário, servos uns dos outros, através ou pelo veículo do amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Olha a simplicidade do Evangelho, meus irmãos. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora vem a paulada. Agora vem a exortação.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, arruinados. Você vê? Igreja de Deus, família, noiva de Cristo, amada do Redentor, toda a gente salva pela graça. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Quando ele usa a palavra morder e devorar, ele está falando, ele está usando uma metáfora, não é? Daquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos sair para usar os dentes, para devorar o bife, não é? Para comer. Para acabar com aquilo que está no nosso pratinho lá daqui a pouco. Mas a ideia é essa. Se nós nos destruímos, estamos a destruir uns aos outros com as nossas palavras, tomemos cuidado. Vamos arruinar a casa toda. Vamos nos destruir a nós mesmos. Isso é pecado contra o sexto mandamento, meus irmãos. Então, contra o ódio, vamos cultivar perdão, meus irmãos. Cultive perdão. Não alimente o teu coração com ódio, com aquele anseio de pagar na mesma moeda. Contra a vingança que os outros possam praticar contra você, seja misericordioso, porque Cristo foi misericordioso. Contra a atitude de indiferença, tenha compaixão. Não sabem o que fazem. Tenha compaixão. Mandamento, meus irmãos, este mandamento é um convite do Senhor Deus para a gente, para amar como Ele amou, para preservar como Ele preservou, para viver como Ele viveu. Então, quando a gente falhar, e nós falhamos muitas vezes, meus irmãos, vamos recorrer à cruz. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Então, as coisas começam dentro de casa. Não é? Para a gente pregar isso para o mundo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, não é? Precisamos pregar para nós mesmos. Pregar a mim mesmo, pregar na igreja, aos irmãos. Cada um ter isso para si. Amo a vida. Tenho trabalhado pela vida, a minha e dos meus irmãos, daqueles que estão ao meu redor. Os meus pensamentos promovem a vida. A minha fala para com as pessoas, ou as pessoas que me cercam, promovem a vida. Os meus atos, minha prática, minhas ações para com elas, são promotoras de bem viver. Investiguemos nosso coração, meus irmãos, para que sejamos bênção. Para que Cristo habite em nós ricamente através da sua palavra, do seu Espírito, e sejamos luz nesse mundo, a partir dos nossos pequenos núcleos, da nossa família, relação marido e mulher, relação tua com os teus filhos, com os teus pais, relação com a igreja, que é a tua família em Cristo. Isso deve repercutir, extravasar para este mundo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Amém. Nós vamos orar, meus irmãos. Eu vou pedir alguma